E nós voltamos a falar sobre o atentado na Maratona de Boston na semana passada. Uma fonte do governo americano disse à rede CNN que nenhum grupo estrangeiro está por trás do ataque. O único suspeito vivo está sob custódia da polícia americana e já foi acusado formalmente. Mas ainda restam muitas dúvidas. Ninguém ainda sabe dizer se Djohar Tsarnaev e o irmão mais velho, morto pela polícia, agiram sozinhos, se tiveram apoio de alguma organização ou se tiveram motivação religiosa. Os dois irmãos viveram na remota Makhachkala, uma pequena cidade russa na República do Daguestão, antes de se mudarem para os Estados Unidos. Os parentes que ainda vivem na cidade continuam incrédulos. Esta tia afirma que Djohar é um jovem muito doce e, ao olhar a foto do sobrinho, não acredita que ele tenha cometido algum crime. A Polícia Federal Americana, com a colaboração do governo russo, investiga uma viagem que o irmão mais velho, Tamerlan, fez a Makhachkala há 6 meses. Este ex-investigador do FBI diz que é necessário descobrir como foi o processo de radicalização dos irmãos Tsarnaev. Uma das hipóteses seria a influência local, onde grupos separatistas islâmicos combatem a soberania russa na região através do terror. Vamos agora falar com Demétrio Magnoli. Ainda restam muitas dúvidas sobre esse caso, mas já dá para a gente dizer que o atentado em Boston é bastante diferente das ações da Al-Qaeda, como foi, por exemplo, o 11 de setembro. Pois é, Mariana, o 11 de setembro de 2001 foi nitidamente um ato internacional de terror. Você tinha ali uma célula terrorista com terroristas estrangeiros infiltrada nos Estados Unidos e comandada no plano político e no plano operacional por uma organização internacional que é a Al-Qaeda. Depois, em Madrid, em 2004, os atentados contra os trens de Madrid, e em Londres, em 2005, os atentados contra o metrô de Londres foram um pouco diferentes disso. O que você tinha? Você tinha imigrantes que formaram células terroristas na Espanha e na Grã-Bretanha, que não eram dirigidos operacionalmente pela Al-Qaeda, que agiam autonomamente do ponto de vista operacional, mas obedeciam ao comando político da Al-Qaeda. De novo, embora a situação seja diferente, você tem atos internacionais de terror. O que você teve em Boston não é aparentemente isso. Aparentemente, pelas informações que se tem até agora, os dois irmãos agiram sozinhos, sem o comando nem político, nem operacional de uma organização terrorista internacional. Entretanto, o computador do irmão mais velho, de Tamerlan, mostra ou dá um indício dos motivos desse ato. Você tem ali filmes, clipes, com cânticos em árabe de músicas jihadistas, músicas ligadas à ideia da Guerra Santa, e você tem uma série de links para a rebeldia, para a luta dos rebeldes na Chechênia, na pequena república da Chechênia, no Cáucaso. O que quer dizer isso? Que a inspiração deles é internacional. Isso quer dizer que hoje em dia, na era da informação, na era da internet, o global é também local. Nós não temos um ato internacional de terror de um lado, mas nós temos, sim, um ato internacional de terror de um outro lado, porque o global se tornou local nessa nossa época. Então seria apenas uma influência, Demétrio, porque realmente o irmão mais velho morreu, mas o mais jovem até agora afirmou, pelo menos segundo as informações que a gente teve, no hospital, mesmo sem conseguir falar, que eles agiram sozinhos. Então, qual seria a motivação? Pois é, tudo indica que a motivação está ligada à ideia de que eles fazem parte de uma nação imaginária, a comunidade muçulmana mundial, em guerra com os Estados Unidos. A nação original deles, que eles sequer conheceram a Chechênia, eles eram muito pequenos e um nem tinha nascido quando saíram de lá, a nação original deles seria um componente dessa nação imaginária que é a comunidade muçulmana mundial. Então é esse caldo de cultura, é essa subcultura do terror que teria, vamos dizer assim, influenciado os dois irmãos
dentro de uma história pessoal toda particular, a cometer o ato de terror em Boston. Eu acho que a melhor comparação que se pode fazer é com o terrorista de 95, Timothy McVeigh, que explodiu um prédio federal em Oklahoma. Ele era um americano, ele era um cristão, mas ele também estava imerso numa subcultura do terror. Ele achava que ele representava a nação americana em guerra contra o governo americano, que não deixava os americanos terem liberdades, que não deixava os americanos terem armas e que protegia os imigrantes nos Estados Unidos. Tanto no caso de 95 com McVeigh, como nesse caso agora em Boston, o que nós temos são complexas subculturas terroristas, nas quais esses indivíduos se acreditam representantes de uma nação imaginária em luta contra um Estado, em luta contra, nesse caso, o governo americano.